Bom dia, boa tarde, comunidade acadêmica, leitores, cátedra e instituto, representantes institucionais, poetas ouvintes, bosques, plantas, flores e saguis. Esta é uma saudação ecológica propriamente. O bom humor faz parte da nossa leitura e de nosso inteiro ambiente. Saudação ecológica e abrangente e que denota e conota os motivos de todos estarmos aqui. O motivo de todos estarmos aqui é uma assertiva ao mesmo tempo empírico-filosófica e também pontual. Empírico-filosófica. Fazemos parte deste sistema, dessa homeostase sempre linda e ameaçada, essa joia de equilíbrio precário, o qual integramos e que, arrogante e infelizmente, nos arvoramos e instituímos personagens principais, para não dizer predatórios. Seja a Gaia de James Lovelock, a mitológica, ou a beleza da realização divina, como acertou com C o professor Alessandro Rocha, tá? A Terra não é nosso palco, mas nosso cronotopo múltiplo, tempo e espaço. A Terra é nosso roteiro, autor e personagem principal de diálogo. Como motivo de estarmos aqui pontualmente, como falava, este é um evento de comemoração dos 10 anos da cátedra. E queremos aproveitar a Semana do Meio Ambiente, 30 de maio a 5 de maio, um ano da Laudato Si, agora dia 24 de maio, e aproveito para dizer que tivemos na semana passada uma profícua mesa de diálogos que tiveram presentes a professora Eliane Nunes, o excelentíssimo reitor, padre Josafá, também o antropólogo Roberto da Mata e o já citado Alessandro Rocha, né? E comemorarmos a todos desta teia de existência, com arte e poesia. Recolhemos poemas de celebração da natureza, do meio ambiente e da convivência humana entre vários poetas e as dispusemos pelos verdes dessa cátedra, não, da nossa universidade. Tanto o Espaço Junito Brandão, antigo Bosque das Araras, como aqui a Pérgola e ao Bosque da Leitura, ou Bosque Vizinho, ou melhor ainda, Vizinho da Leitura, se não ele próprio Leitura, e dispusemos esses varais, né? Vários poetas distribuídos por todo o nosso espaço universitário. Contaremos ainda hoje aqui, além de vários poetas, e especialmente com o querido amigo poeta Manuel Herculano, dramaturgo, contador de história e fazedor de histórias também. Lá, sejam todos. Há pouco estava conversando aqui com Francisco, e Francisco me dizia que não gostava de poesia romântica. Não vou nem citar o nome do autor, que ele disse que não gostava por achar romântico. Então, por isso mesmo, eu escolhi um poeta romântico do século XIX, que é o único, com certeza, que eu me lembro de alguma coisa da natureza, para poder participar aqui do varal de poesia que tem a ver com a natureza. É um poema que eu aprendi mais ou menos aos 8, 10 anos, ouvindo meu pai recitá-lo em Friburgo, à beira do lago do Parque São Clemente, que era a residência do Visconde São Clemente, em Friburgo. O parque está lá, o lago está lá, os cisnes estão lá, com certeza não são mais os mesmos, mas o poema se chama Os Cisnes. Então, e é de um poeta friburguense, que era neto dos imigrantes suíços, dos suíços franceses. Chama-se Júlio Salus, numa pronúncia mais francesa. Os Cisnes diz o seguinte: a vida, manso lago azul algumas vezes mar fremente, tem sido para nós constantemente um manso lago azul, sem ondas nem espumas. Quando desfazendo as brumas rompe um sol vermelho e quente, nós dois vagamos indolentemente como dois cisnes de alvacentas plumas. Um dia um cisne morrerá por certo, e quando chegar esse momento incerto no lago, onde talvez a água se tisne,
que o cisne vivo cheio de saudade nunca mais cante, nem sozinho nade, nem nade nunca ao lado de outro cisne. Bom dia. Eu fui tomado assim de surpresa para declamar alguma coisa de cor e, como ex-aluno de letras, eu deveria saber mais de uma poesia de cor, mas eu só sei uma. E aí eu pensei em declamá-la porque eu gosto muito. Ela é curtinha, mas é de um autor, de um poeta conhecido, que é o Mário de Sá Carneiro. Mas aí eu declinei. Eu desisti disso em cima da hora e lembrei de que existe uma poeta anônima, na verdade, dentre os famosos que estão no varal. Eu ajudei na pesquisa dessas poesias. A coordenadora do evento é Marilena Ribeiro, que não pôde estar presente. E nessa pesquisa a gente pôde ver poesias da literatura brasileira, internacional, e alguns cânticos e textos sagrados também, que falam da natureza. E uma amiga minha, em especial, chamada Júlia Rabelo, que faz comunicação aqui na PUC, ela mandou para mim. A única amiga de todos que eu pedi que enviassem algum poema que tivesse de natureza, ela se preocupou. Eu achei muito carinhoso. Então, por não ser tão conhecida na universidade nem dentre os poetas, eu quero dar voz ao texto dela. Chama-se Guaraná. Da semente da placenta as rugas, nos troncos nos entreolhamos. No galho e na pata vemos mão, na raiz e no ninho, lar. Acabamos com o mundo, mas o mundo somos nós. Obrigado, Júlia, e que tantos outros poetas que podem estar me ouvindo nesse momento são anônimos, que possam dar voz às suas poesias e contemplar essa natureza linda do campus e a sua natureza particular, que é o poema vivo no meio de nós. Boa tarde, eu sou o Matheus, da biblioteca. Quando o Érico falou comigo sobre uma poesia de Manuel de Barros, é que eu fiquei interessado porque a minha avó gostava muito de Manuel de Barros. Só que eu nunca li muito porque, mesmo com a minha tia sendo, então vou ler junto com vocês. Tem um livro sobre águas e meninos. Gostei mais de um menino que carregava água na peneira. A mãe disse que carregar água na peneira era o mesmo que roubar um vento e sair correndo com ele para mostrar aos irmãos. A mãe disse que era o mesmo que catar espinhos na água, o mesmo que criar peixes no bolso. O menino era ligado em despropósitos, quis montar os alicerces de uma casa sobre orvalhos. A mãe reparou que o menino gostava mais do vazio do que do cheio. Falava que os vazios são maiores e até infinitos. Com o tempo, aquele menino, que era cismado e esquisito porque gostava de carregar água na peneira, com o tempo descobriu que escrever seria o mesmo que carregar água na peneira. No escrever, o menino viu que era capaz de ser noviça, monge ou mendigo, ao mesmo tempo. O menino aprendeu a usar as palavras, viu que podia fazer peraltagens com as palavras e começou a fazer peraltagens. Foi incapaz de interromper o voo de um pássaro, botando ponto final na frase. Foi capaz de modificar a tarde botando uma chuva nela. O menino fazia prodígios, até fez uma pedra dar flor. A mãe reparava o menino com ternura. A mãe falou: "Meu filho, você vai ser poeta. Você vai carregar água na peneira a vida toda. Você vai encher vazios com as suas peraltagens e algumas pessoas vão amar seus despropósitos." Aí a menina voada. Foi na fazenda de meu pai antigamente, eu teria 2 anos, meu irmão 9. Meu irmão pregava no caixote 2 rodas de lata de goiabada, a gente ia viajar. As rodas ficavam cambaias debaixo do caixote, uma olhava para a outra. Na hora de caminhar, as rodas se abriam para o lado de fora, de forma que o carro se arrastava no chão. Eu ia pousado dentro do caixote com as perninhas encolhidas, imitava estar viajando. Meu irmão puxava o caixote por uma corda em bira, mas o carro era disque puxado por 2 bois. Eu comandava os bois. Puxa maravilha, avança redomão. Meu irmão falava que eu tomasse cuidado porque redomão era coiceiro. As cigarras derretiam à tarde com seus cantos. Meu irmão desejava alcançar logo a cidade porque ele tinha uma namorada lá.
A namorada de meu irmão dava febre no corpo dele, isso ele contava. No caminho, antes, a gente precisava de atravessar um rio inventado. Na travessia, o carro afundou e os bois morreram afogados. Eu não morri porque o rio era inventado. Sempre a gente só chegava no fim do quintal. E o meu irmão nunca via a namorada dele, que diz se dava febre em seu corpo. Boa tarde. Eu vou ler o poema O Pastor Pianista, do Murilo Mendes, que está no livro As Metamorfoses, e é um poema surrealista. O Pastor Pianista. Soltaram os pianos na planície deserta, onde as sombras dos pássaros vêm beber. Eu sou o pastor pianista, vejo ao longe com alegria meus pianos recortarem os vultos monumentais contra a lua. Acompanhado pelas rosas migradoras, apacento os pianos que gritam e transmitem o antigo clamor do homem que, reclamando a contemplação, sonha e provoca a harmonia. Trabalha mesmo a força e pelo vento nas folhagens, pelo planeta, pelo andar das mulheres, pelo amor e seus contrastes, comunica-se com os deuses. Cecília Meirelles, epigrama número 8. Encostei-me a ti, sabendo bem que eras nuvem, sabendo bem que era pó, depus minha vida em ti. Como sabia bem tudo isso, e dei-me a teu destino frágil. Fiquei sem poder chorar quando caí. Antes da atração principal da noite, eu me lembrei de um poema, por incrível que pareça, do Augusto dos Anjos, aproveitando que ficou preto o cenário atrás, tá? E se chama Debaixo do Tamarindo, árvore que ainda existe na fazenda do Pau d'Arco, na Paraíba, lá, e debaixo da qual o Augusto dos Anjos ouvia as lições cientificistas e filosofistas do pai na virada do século XIX para o século XX. Debaixo do Tamarindo. No tempo de meu pai, sob estes galhos, como vela lúgubre de cera, chorei bilhões de vezes com a canseira de inexorabilíssimos trabalhos. Hoje, esta árvore de amplos agasalhos guarda, como caixa derradeira, o passado da flora brasileira e a paleontologia dos carvalhos. Quando pararem todos os relógios da minha vida e a voz nos necrológios gritar nos noticiários que morri, voltando à pátria da homogeneidade, abraçado com a própria eternidade, minha sombra há de ficar aqui. Augusto dos Anjos, Debaixo do Tamarindo. E agora eu gostaria de chamar meu queridíssimo amigo, poeta, dramaturgo, diretor de teatro, contador de causos, contador de histórias, grande Manuel Herculano. Bom dia, minha gente, meu planeta, minha aldeia. Natureza, sol e mar, céu e mais quem quer que leia o que escrevem as estrelas em noite de lua cheia. Sejam bem-vindos ao futuro, o passado é nosso presente. Vejam o que estamos fazendo em nosso meio ambiente. Após encontro entre os povos, Rio mais 20 mais a gente. E é bom lembrar que a vida é linda, mas a natureza tem toda a razão. Se o sonho d'água não acabou ainda, a gente tem que prestar mais atenção. Abrir os olhos, as janelas da mente. No dia a dia, gentileza, carinhos, com essa força da natureza da gente. Abra um livro, os livros abrem caminhos. Boa noite, inspiração, chuva de luz para o poeta, por todo esse Brasilzão de cores que a lua projeta, e o poema fala assim, como se fosse um profeta. Não quero fazer sermão sobre o bem no anonimato, nem esqueço aquele irmão que vive no meio do mato. Quem contempla a natureza sente a paz em paz de fato.
E é bom lembrar que a vida é linda, mas a natureza tem toda a razão. Se o sonho d'água não acabou ainda, a gente tem que prestar mais atenção. Abrir os olhos, as janelas da mente, no dia a dia, gentileza, carinhos, com essa força da natureza da gente. Abra um livro, os livros abrem caminhos. Seja bem-vinda, poesia que ilumina os lugares, abre portas e sorrisos, faz morada nos olhares, e se pinta feito índio e se veste com colares. Bons motivos sempre tem aquele que olha e vê. Céu azul, planeta azul, quem não acredita pode crer. A terra é casa e a natureza é onde todos vão beber. E é bom lembrar que a vida é linda, mas a natureza tem toda a razão. Se o sonho d'água não acabou ainda, a gente tem que prestar mais atenção. Abrir os olhos, as janelas da mente, no dia a dia, gentileza, carinhos, com essa força da natureza da gente. Abra um livro, os livros abrem caminhos. Peço a palavra um instante de atenção, pois já não dá para ser meio consciente. É importante assumir o compromisso desde o início do meio expediente. Reforçar nosso amor pela Mãe Terra antes do fim de todo o meio ambiente. Porque no meio do meio ambiente, ao meio-dia, quem é sábio observa. E sem meio termo a nossa conversa tem que ser sincera sem reserva. Pois se ainda existe uma saída, ela está nas mãos de quem preserva. Todo mundo precisa compreender que já habita no terceiro milênio e que do primeiro ao terceiro mundo necessita-se igualmente de oxigênio. Sem ar e sem árvore não sobrevive nem o bilionário, nem o gênio. No princípio era o verbo e o verde. Hoje, em nome do verde, o verbo berra. Verde que te quero ver verdejante, sem verde o próprio homem se ferra. Mas este recado serve para todos nós. Quem foi, quem era, quem é, quem erra. De tudo que se faz contra a natureza, de nada nenhum dos mortais escapa. Meio ambiente grita, clima pede socorro e o alerta se espalha por todo o mapa. Mas o varal de poesia lembra Laudato Si, a encíclica escrita por Francisco, o Papa. Boa tarde. Boa tarde. Gente, mas eu gosto quando as pessoas respondem assim espontaneamente, né? Assim, eu dou boa tarde e todo mundo responde. Eu estou aqui encantado nesse varal de poesia, né? Um tempo que eu não vinha falar poesia aqui, poemas aqui, e nesse ambiente, né? Falando da natureza, tão oportuno, né? E quando a Maria Helena chamou, ela perguntou se eu tinha alguma coisa, e coincidentemente esse poema que eu cantei, eu fiz ele quando eu participei da Rio Mais 20. Só que eu não consegui falar todo o poema lá, então eu guardei, aquilo ficou. Quando aconteceu aquela tragédia mariana, eu lembrei do poema, voltei lá e acabei terminando, e quando ela me ligou, automaticamente eu lembrei do poema, achei que era bem interessante falar aqui. Eu vou falar mais um, depois, se precisar eu volto depois. Eu estava conversando ali com a Mariana querendo saber de onde eu era, Mariana. E eu, achando que ela estava me paquerando, não, ela só queria saber mesmo para botar as informações lá no... Aí a Mariana, eu falei para a Mariana que eu era de Santa Isabel, lá no Maranhão. Santa Isabel é um lugar que não tem no mapa, né, gente? Mas hoje ele é título de um poema. Santa Isabel é título de um poema. Mas lá em Santa Isabel eu passei a minha infância e adolescência. Analfabeto. E a poesia já existia, eu acho. Por isso eu escrevi um poema que chama Versos Sem Métrica, falando dessa minha vida lá na infância e adolescência, lá em Santa Isabel. Lá onde eu nasci, quando lá eu nasci, lá não existia luz elétrica. Eu só fazia ligação através da oração ou com meus versos sem métrica. Mas no céu passava avião, e pássaros, e nuvens em forma de algodão.
No mais era aquela angustiante paz, dura realidade ou pura imaginação. Lugar longe de mar da cidade, os sonhos não chegavam pela televisão. Diziam, aqui só cresce quem teima. E sem guloseima, sem reverso. E para aquele menino, franzino, o tal destino parecia muito perverso. Não existia estrada nem de barro, muito menos carro, bicicleta. Não existia shopping, supermercado, nem refeição completa. Nem cinema, teatro com palco, pódio com lugar mais alto para o atleta. Mas tinha fruta no pé. Tinha banho na água corrente do igarapé. Tantos caminhos para nenhum lugar e a certeza que eu iria chegar. Tinha família que nos ama, nos sufoca, nos chama, nos traz de volta. Tinha o sonho embaixo da árvore ou na rede, no meu castelo sem parede. Vendo as estrelas, querendo ser estrela, tendo a lua como minha lady. Tinha cigarra, a coruja, fazendo farra, lavando roupa suja e muitas palmeiras de babaçu, onde nem sempre cantava o sabiá. O cotidiano sempre nu e cru, apesar das plantas, das santas e das... sei lá. Mas tinha também o tempo da colheita na roça e a receita de uma alegria reeleita que era só nossa. Tinha esperança, a própria teimosia e a perseverança da poesia. Tinha toda uma vida, cada instante com a sua pobreza, sua beleza, além de todo o restante que em si nos completa. E por isso, varal de poesias, é que eu tenho quase certeza que já nasci poeta. Vou ler um poema do Bandeira agora. A sombra das araucárias. Não aprofundes o teu tédio, não te entregues à mágoa vã. O próprio tempo é o bom remédio, bebe a delícia da manhã. A névoa errante se anovela na folhagem das araucárias. Há um suave encanto nela que enleia as almas solitárias. As coisas têm aspectos mansos, um após outro, a bambolear. Passam, caminho d'água, os gansos. Vão atentos, como a cismar. No verde, à beira das estradas, maliciosas em tentação, riem amoras orvalhadas. Colhe-as, basta estender a mão. Ah, fosse tudo assim na vida, sus, não cedas à vã fraqueza, que adianta a queixa repetida, goza o painel da natureza. Cria e terás com que exaltar-te, no mais nobre e maior prazer. A aperfeiçoar teu sonho de arte, sentir-te-ás convalescer. A arte é uma fada que transmuta e transfigura o mau destino. Prova, olha, toca, cheira, escuta. Cada sentido é um dom divino. É um poema de Mário de Sá Carneiro. Eu não sou eu, nem sou o outro. Sou qualquer coisa de intermédio. Pilar da ponte do Tejo, que vai de mim para o outro. É claro que foi tudo pela metade. Eu fui meio forte, fui quase covarde, daquela vez em que quase fugi. Por outro lado, também por ali, vi parte de um vulto, foi pela metade, uma sombra, um fantasma que eu juro que eu vi. Mas, pensando bem, acho que essa minha saudade é que me faz ver um passado que eu nem sei se eu vivi. E falando em saudade, não sei se a cidade, no meio do dia, em meio aos civis, que andam soldados aos bancos, às grades, alheios às praças, tão presos em si, eu, como vocês, não vejo. Da minha sombra, a metade, nem a parte que chora, nem a parte que ri. É claro que foi tudo pela metade, o amor verdadeiro que eu quase morri. O amor derradeiro que acabou, já era tarde, e vejam, no fim, sei que quase sofri. Enfim, veio a canção, uma saudade, uma inspiração, talvez piedade pela indecisão, pelo que deixei de sentir, por uma vida de graça, que pelo preço da praça, por metade, eu vendi. Tem que citar, essa é minha. Bom, eu acho que assim, das forças da natureza, eu me identifico muito com a água e com o vento. Quando eu vi essa daqui, eu não resisti, né, ao Nietzsche. É bem simples, enfim, mas é muito bonita. A minha felicidade, depois de estar cansado de procurar, aprendi a encontrar. Depois de um vento me ter feito frente, navego com todos os ventos.
pus meu sonho num navio e o navio em cima do mar. Depois abri o mar com as mãos para o meu sonho naufragar. As mãos ainda estão molhadas do azul das ondas entreabertas e a areia que escorre de meus dedos colore as areias desertas. O vento vem vindo de longe, a noite se curva de frio. Dentro d'água vai morrendo o meu sonho dentro de um navio. Chorarei o quanto for preciso para fazer com que o mar cresça, o navio chegue ao fundo e meu sonho desapareça. Então, os olhos secos como pedras e minhas duas mãos quebradas. Antigamente não se preparava para a vida, só se existia. E talvez fosse mais fácil acontecer, pois se a gente acontecia, e várias vezes inclusive. E não éramos só um bando de gente a se preparar na antecâmara vazia do ensaio vestibular, no ermo do treinar-se contínuo a cada dia sem nunca entrar em cena. Maquiagem perene que só se anuncia. Se anuncia para a rua, que nem é mais rua, é cenário. Cenário que não se constrói nem se derrui. Mas dele se conta alguma história, quiçá. Tudo é ponto e contradança em fuga. Oitiva que é a substância e prova dos 9. Audiência que se procrastina. Paraíso em cima do muro. Entrevista de que se foge. Frágil dente de leão que não se move. Grande Manuel Herculano, solicitado para o encerramento da noitada. Ai, que bom, Érico. Gente, a pessoa gosta muito de cantar, sabe? A gente tem que aprender, mas gosta de cantar, né? E tem o Érico falou aí da praça, né? Eu tenho uns poemas cantados, tem um da praça que eu acho que é bem oportuno, que diz assim: meus senhores e senhoras, poemas de todas as horas, pode entrar que a casa é sua. Estamos no olho da rua, mas se a praça é do povo, vamos voltar lá de novo, beber poesia na taça. Todos são poetas na praça. Eu vim de lá já bem grandinho, sem essa de dar um jeitinho, entre saio sem arranhão, sou ilha e mar, sou Maranhão. A minha prosa acontece quando um verso o outro tece e transbordam peito e taça. Todos são poetas na praça. Meus amores e memórias, guardadores de histórias, protetores dos saraus, dos poetas no seu caos. O poeta é um portador que com seu verso encantador brinda levantando a taça. Todos são poetas na praça. Quem me vê, quem me viu, quem só me ouviu, quem irá dizer que eu não tenho a cara do Brasil? E tenho mais, a cor, o som, o dom, o ritmo deste meu Brasil brasileiríssimo legítimo. Eu sou semelhante aos gritos de gol no estádio, sou como as canções que chegam pelas ondas do rádio, pelas veredas, nos grandes sertões, pelas manhãs, como sedas abrindo os botões das rosas dos Guimarães. Pelas vidas secas, ressecadas de tantos fulanos, sem as folhas esverdeadas dos ramos dos gracilianos. Porque o Brasil é isso, mansão e cortiço, é sotaque, é folclore, destaque com as tintas que o colorem. Uma nação estampada na cara de quem ainda pede bis, em plena madrugada dos poemas e canções que não fiz, nos palcos do tudo ou nada, nas danças de um país. Portanto, não há troço, nem treco, mesmo em forma de funil, que impeça esse eco. Brasil, zil, zil! E para encerramento, eu sei que tem muita gente com fome já, e eu também estou, tá? Tem o poema, que é o que está no início do cartãozinho aqui, que é conhecido como O de Casa, né? Chama Rio Maranhão. É um poema, o primeiro poema que eu fiz cantado e que abre espetáculo. Vou falar ele e vou falar outro, que no final eu lembro.
lá no Maranhão, quando a gente chega nas casinhas, assim, casinhas, não tem porta fechada, mas a gente chega e não entra, a gente bate palma e chama, ô de casa, a gente não invade a casa, não. Pode estar, a gente de fora, a gente vê a casa toda por dentro, né, assim. Não tem porta, todo cheio de buraco, não sei o quê, mas você chega, bate palma e espera o dono da casa vir. Então, quando eu fui escrever o poema, quando eu fui criar esse poema, eu lembrei disso lá Você vê que toda a minha lembrança vem lá da infância no Maranhão, né, gente da roça. E aí lembrei disso e o poema começa assim. Ô de casa, dá licença, sou do Rio Maranhão, faz parte da minha crença chegar ao som de uma canção. Eu quero me comunicar com cada um que veio, e já que estou aqui, eu não quero fazer feio, pois se não viemos a este mundo a passeio, já é tempo de olho no olho e não só de e-mail. Quero falar pessoalmente ao coração sem rodeio, mas se você está distante, onde só chega o correio, nesse mundão de meu Deus, esse Deus que eu tanto creio, me mande uma carta, um bilhete e eu prometo que leio. Ô de casa, dá licença, sou do Rio Maranhão, faz parte da minha crença chegar ao som de uma canção. O Nordeste é bom, mas não é bombom com recheio. Mas tudo que me custa caro, eu dou um jeito e barateio. Na escuridão viro luz e o caminho eu clareio. E antes que a casa caia, eu me transformo em esteio. Tô na área e não aceito ser jogado pra escanteio. Dou a cara as palmas e as vaias, a tapa eu floreio. Lá na Ilha do Amor, a maré vai e vem com galanteio. E se a vida é uma escola, então vai ter que ter recreio. Ô de casa, dá licença, sou do Rio Maranhão, faz parte da minha crença chegar ao som de uma canção. Era uma vez, em outras tantas e tantas histórias, talvez a tenda dos milagres e santas vitórias. Um romance da vida de todas elas, todos vocês, um imortal que nasceu exatamente na sua vez. No jardim da Dona Flor e seus 2 maridos, com o amor dos bons em tons sustenidos. Teresa, Gabriela, Tieta do Agreste, a beleza da bela e daquela que era uma peste. Nasceram, cresceram e serão sempre assim. Gata, gatai, imaginação nas terras do sem fim. Foram tantos amores e aquele desejo que deságua lá na tocaia grande do Quincas Berro d'Água. E os pastores da noite já não guardam mágoa. Sentiram no couro, ouviram o choro, o chorinho, e o escritor viu tudo de camarote no pelourinho. Capitães de areia, cantos de sereia no Mar Morto, Baía de todos os mantos, os santos, um conforto e uma prece aos céus, ao seu céu de ilhéus. Para os últimos ajustes, ele, entre tantos ilustres, porque quis a Bahia quando sua estrela reluziu, que ele brilhasse dentro e fora do Brasil. Justo ele que foi 10, agora é 100 e será 1000. E por fim, pelo Senhor do Bom Fim foi chamado para ser aclamado Jorge, o eternamente amado. Obrigado. Os poemas chama-se Rio Maranhão, cantaram. Depois eu falei Brasil, Zil, e esse é um poema que eu fiz em homenagem ao Jorge Amado, chama Eternamente Amado, porque no centenário dele a gente tem um amigo que comprou a casa do Jorge Amado, o apartamento do Jorge Amado lá em Copacabana, né, com tudo dentro, os livros, os móveis e tal. E eu fui lá um dia e de repente eu estava sentado no bidê que o Jorge Amado sentou durante 40 anos, tá? No vaso. E aí eu falei, tenho que fazer um poema, era o centenário dele, e aí a gente, no dia, ele colocou uma placa lá no prédio, e eu fiz esse poema em homenagem ao Jorge Amado. E quando a gente estava colocando a placa lá em frente ao prédio, o meu amigo morador chamou o porteiro, um senhor negro, dessa altura assim baixinho, que foi o porteiro durante os anos que o Jorge Amado morou lá, ele chamou para tirar, como é que fala quando tira esse negócio da frente da... Exatamente, é isso que eu nunca sei essa palavra, Liana. E aí o cara tá lá tirando, aquele senhor negro, daí chega um jovem do meu lado. Jovem não, gente, ele tinha assim, uns 30 anos. Ele chegou do meu lado e falou, o que está acontecendo aqui? Eu digo, é uma homenagem ao Jorge Amado. Ele falou, é ele? Perguntou se o porteiro era o Jorge Amado. De estar vivo, era negro, e quer dizer, então a gente vê que a gente precisa ouvir mais e ler mais, né? Eu fui alfabetizado aos 11 anos, depois
Tive que correr atrás, assim, passei a vida inteira lutando pela sobrevivência, não tive a oportunidade de ler os livros que todos os meus contemporâneos leram, mas hoje eu estava falando agora com o Érico, assim, hoje eu não consigo ler, mas eu abraço os livros, eu cheiro um livro, eu me esfrego no outro livro, não consigo ler todos mais, mas estou correndo atrás do prejuízo, né? E é assim que a gente forma a nossa visão, a nossa consciência, né? E eu hoje, chamado de poeta, assim, quando eu vou, fico até assustado, porque a referência que eu tenho de poeta são aquelas. E aí, quando me chamam de poeta, eu fico meio ainda assustado. Mas a gente faz esse trabalho de poesia e eu quero agradecer mais uma vez a cátedra, quero agradecer a Eliana, o Érico e a Maria Helena Ribeiro, que não está aqui. Lembrando do nosso grande Ricardo de Sique, que foi a pessoa que me trouxe aqui pela primeira vez, e é um prazer, eu estou muito emocionado de estar aqui, ainda mais nesse cenário lindo assim, tá? Muito obrigado, parabéns aos 10 anos da cátedra e por esse evento aqui maravilhoso. Obrigado. E este foi o nosso queridíssimo e talentosíssimo Manuel Herculano, tá? Vai ser feliz no verso e na rima lá no Maranhão e aqui no Rio também e na cátedra. Quando você começou a cantar, recitar aquela música em que você incorporava tantas e todas as coisas do Brasil, me deu vontade de cantar baixinho lá atrás. Às vezes você me pergunta por que eu sou tão calado. Até viria bem ao contexto. Gente, agradecer a presença de todos vocês aqui, agradecer a luxuoso auxílio de um Manuel Herculano, tá? Não querendo chamar de pandeiro, mas mais todos os instrumentos musicais e líricos possíveis. Tá? Agradecer a participação e o trabalho de toda a equipe, a comunidade da PUC. Este evento faz parte das comemorações dos 10 anos da Cátedra Unesco de Leitura, lotado no Instituto Interdisciplinar de Leitura. Se possível, repetiremos essa poesia com mais regularidade para criar um saudável hábito, além de outros, como a leitura e o nosso estudo. Nosso prazer e o nosso recreio, como dizem. Um abraço a todos.